Em meados do século XVIII, a França era um estado característico do antigo regime. O monarca governava como senhor absoluto, concentrando nas suas mãos todos os poderes. A grande maioria da população vivia da agricultura. A sociedade estava dividida em 3 ordens ou estados: o clero e a nobreza, que gozavam de grandes privilégios, e o terceiro estado, a maioria, sujeito a pesados impostos e obrigações. Nas décadas de 1770 e 1780, a França foi afetada por uma grave crise económica e financeira, em resultado de maus anos agrícolas e de elevados gastos públicos, luxo da corte, atribuição de pensões aos cortesãos e despesas com as guerras. Perante o descontentamento da maioria da população, o rei Luís XVI encarregou os seus ministros das finanças de encontrarem uma solução para a crise. Todos eles apontaram para a necessidade de obrigar o clero e a nobreza a pagar impostos. O rei Luís XIV convocou os Estados Gerais. Realizaram-se eleições por toda a França para que cada ordem escolhesse os seus representantes na referida Assembleia. Ao mesmo tempo, redigiram-se cadernos de queixas com as principais reivindicações das populações. Em 5 de maio de 1789, reuniram-se, em Versalhes, os Estados Gerais. Mas as 3 ordens não se entenderam sobre o sistema de votação. O clero e a nobreza pretendiam um voto por ordem, o terceiro Estado por cabeça. Como não chegaram a acordo, o terceiro Estado declarou-se Assembleia Nacional. Dias depois, em 14 de julho de 1789, o povo, em Paris, apoderou-se da Bastilha, prisão do Estado e símbolo do absolutismo. Então, a Assembleia Nacional, agora na qualidade de Assembleia Constituinte, tomou medidas revolucionárias com vista a apaziguar os ânimos e estabelecer uma nova ordem social e política: a abolição dos direitos feudais, a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição, aprovada em 1791. Entre 1792 e 1799, a França viveu um período de radicalismo revolucionário e outro mais moderado. O rei Luís XVI não concordava com as mudanças operadas em França. Em 1789, foi aprisionado nas Tulherias e mais tarde acusado de conspirar contra o regime. Em consequência, a monarquia constitucional foi suspensa e proclamada a República em 1792. A França passou então a ser governada por uma nova instituição, a Convenção. Por pressão de grupos extremistas, os sans-culottes, o rei foi condenado à morte na guilhotina. Em seguida, o país conheceu um período de grande agitação, durante o qual se tomaram medidas revolucionárias. As principais forças políticas, girondinos, moderados e montanheses, radicais, lutaram ferozmente pelo poder. Em setembro de 1793, face ao medo de uma invasão estrangeira ou de conspiração da nobreza, iniciou-se o período de terror. Ditadura sangrenta em que até os principais dirigentes políticos foram perseguidos e mortos. Em julho de 1794, Robespierre, o principal responsável pelo terror, acabou por ser guilhotinado. Entre 1795 e 1799, a França foi governada pelo Diretório. Neste novo regime, o poder executivo cabia a 5 diretores, representantes da burguesia moderada e liberal. Durante este período, a França viveu tempos de dificuldades económicas e sociais e de instabilidade política, para além de ameaça de invasão por países europeus. Em 1799, Napoleão Bonaparte, jovem e prestigiado general, regressou de uma expedição ao Egito. Então, um grupo de políticos conservadores organizou um golpe de Estado, o 18 de Brumário, e convidou Napoleão a assumir o poder como primeiro cônsul. Este aceitou o cargo e, progressivamente, passou a dominar o poder político em França.